Oi, gente! Estamos ao vivo nesse canal que é destinado para psicólogos, psicólogos que trabalham na área clínica e psicólogos que desejam trabalhar como psicólogos clínicos. Hoje nós vamos falar porque a psicologia não dá dinheiro. Se você é psicólogo ou conhece algum psicólogo, aperta esse aviãozinho, mande esse direct para ele, porque hoje a gente vai refletir sobre esse tema juntos. Um assunto às vezes um pouco polêmico, mas que passa pela cabeça de diversos psicólogos, ou a frase que eles mais ouviram quando eles foram falar que iriam fazer psicologia, ou ao longo do curso, ou até depois de formado. Então, pega seu caderno que você já separou, né, para o nosso trabalho, nossas lives que acontecem semanalmente no nosso Psicoclínica, e vamos então refletir sobre esse tema. Hoje é quinta-feira, dia 16 de março de 2023, aniversário da minha grande amiga psicóloga parceira, que já esteve aqui numa live com a gente, Camila Repolês. Camila, assim, né, eu não tenho realmente palavras, a gente já conversou um pouco hoje. Eu te amo, vamos juntas. Te agradeço por você ter chegado na minha vida através da psicologia. Foi um grande presente, uma grande surpresa te ter como irmã, amiga nessa jornada da vida. E a Camila também sabe, gente, que psicologia não dá dinheiro. Os psicólogos que eu conheço já sabem dessa verdade, mas eu queria trazer esse tema para que a gente possa falar sobre isso juntos, né? Então sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos, que agradeço a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, que divulgam o nosso trabalho, né? Que passaram a nos seguir e tiram esse tempo, né? Para aprofundar alguns temas, para refletir, para ouvir um ponto de vista diferente, e tiram esse tempo para investir em si mesmos e investir na profissão. Por aqui a gente segue semanalmente falando de conteúdos da psicologia, da ciência, da profissão, da vida do psicólogo, dos desafios dessa profissão e tudo que nos interessa para que a gente não fique sozinhos, porque eu sei desse sentimento, uma vez que a nossa profissão, principalmente para nós, psicólogos clínicos, essa vida de consultório é uma vida muito isolada. Então nós viemos para a rede, para darmos as mãos uns para os outros e compartilhar temas diversos para fortalecer a nossa profissão, a nossa carreira e os nossos profissionais. Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Cátia Isidoro, eu sou psicóloga, professora e palestrante e acreditem, há mais de 20 anos estudo diversos temas da psicologia e sim, resolvemos trazer temas da psicologia para além dos muros da faculdade, para além dos programas de pós-graduação, porque nós acreditamos que esse canal aberto, fantástico, pode alcançar inúmeras pessoas e nós temos diversas formas de fazer isso. Então, eu não faço esse trabalho sozinha, eu quero agradecer a todos os nossos parceiros do Espaço Identidade, do Movimento Valpsicólogo, do Psicoclínica, um beijo especial sempre para a Juju e o Luca, que seguram na minha mão, e eles são pessoas responsáveis que semanalmente estão comigo para trazer esse conteúdo para vocês. Beijo grande. Vamos lá então com a seguinte frase de hoje de reflexão. Psicologia não dá dinheiro. Parece um pouco estranho, um pouco desconfortável, mas é a realidade, gente. Independente se você é psicólogo de carreira, de muitos anos, consolidado, ou se você é recém-formado, ou até se você está no primeiro ou último período da faculdade, grave essa frase na sua mente. Psicologia não dá dinheiro. Lembre-se disso. Eu preciso recordar que o que é a psicologia, né, gente? A psicologia é uma ciência. Cátia, por que você insiste falar sobre isso? Porque existem vários tipos de terapias. A palavra terapia significa tratamento. Existem inúmeras terapias por aí. Mas nós não. Nós fizemos uma faculdade de 5 anos, é uma ciência, um estudo sistematizado, organizado, aprofundado, com muita observação, né? Então, essas pessoas estudam processos mentais, estudam emoções, estudam linguagem, estudam comportamento. Tem a galera da pesquisa que vão lá, observam, organizam, sistematizam, observam isso, pegam uma amostra, né? Trazem isso para os artigos, trazem isso para os livros e a gente empacota isso tudo em forma de graduação, né? Então é importante que a gente lembre de qual que é o nosso lugar de fala. Então todo mundo que foi lá, fez psicologia, né, durante 5 anos, foi lá no CRP, fez essa parceria com o nosso conselho, falando assim, ei, tudo bem, eu sou psicólogo formado, me registra aí que eu estou atuando na área. Então, a partir daí, né, essa pessoa está habilitada para ser um psicólogo
para atuar como um psicólogo, para praticar a prática clínica e outras práticas que tem por aí. Então, vale a pena a gente lembrar. Porque muita gente fala assim, vou no psicólogo por quê? Né? Ou eu vou fazer algum outro de terapia. E, gente, eu, Kátia, né, não tô aqui para julgar nenhum outro tipo de terapia também, não. O ser humano é muito complexo, muito amplo, e todos os outros saberes, eles são bem-vindos na transformação, construção, reconstrução da nossa vida. Não tem problema nenhum. Só que a gente precisa lembrar de qual que é o nosso lugar de fala, tá? Então, se você foi lá, enfrentou 5 anos de faculdade, né? Passou pelo que passou, só você sabe da sua história, valorize a sua profissão, né? Lembre-se de colocar lá no seu cartão, no seu Instagram, que você é um psicoterapeuta. E não é só, né? Mas não é só terapia, combinado? Então, o objetivo da psicologia é diagnosticar, compreender, explicar, orientar a mudança dos comportamentos humanos que acontecem, né? Desde quando o mundo é mudo. Nós somos divididos basicamente por 2 áreas, então dessas pessoas que vão para a pesquisa e das pessoas que vão para a prática. Então observe qual lugar que você escolheu e se perguntem, né? Qual dessas áreas, então, dá dinheiro? Já que hoje a nossa live vai falar sobre que psicologia não dá dinheiro. Gente, será que vale a pena a gente perguntar assim, Kátia, mas será que tem alguma área que pode dar mais dinheiro? Será que a galera da pesquisa ganha mais do que a galera da prática? Será que não é a área de atuação? Será que se eu for para a área do esporte, ou se eu for para a área jurídica, ou se eu for para a área hospitalar, será que se eu for para a educação, será que eu for para a área social, ou para a área organizacional, trabalhar para grandes empresas, né? Ou se eu for para a área clínica, ou se eu for para a área ambiental, qual delas, Kátia, pode me dar dinheiro? Beijo grande, dona Dina. Bom, perguntando isso, a gente pode perguntar também assim, será que não é a abordagem? Se eu for psicanalista, eu vou ganhar mais dinheiro, ou se eu for behaviorista, ou se eu for humanista, se eu for da sistêmica. Ah, Kátia, eu já sei, se eu for da psicologia positiva, ou se eu for do TCC, não, eu quero ser do existencialismo. Essa abordagem vai me dar mais dinheiro. Outra pergunta que pode ser feita, né? Será que, então, o dinheiro não tá ali na especialização? Será que se eu for especialista em depressão, se eu for especialista em ansiedade, se eu for especialista em autismo, se eu for especialista em borderline, se eu for especialista em relacionamentos amorosos, ou se eu for especialista em luto, se eu for especialista em avaliação psicológica, será que eu vou ter mais dinheiro? Ou não, Kátia? Já sei. Eu já sei uma resposta para isso aí. A psicologia não dá dinheiro. Bom, talvez, eu não sei a cidade que você que está me assistindo mora, mas em Belo Horizonte tem alguns bairros, né, que são considerados bairros mais nobres. Então, assim, será que se eu montar meu consultório na Savassi, se eu montar meu consultório em Lourdes, se eu montar meu consultório no Sion, se eu montar meu consultório no Mangabeiras, se eu montar meu consultório, já sei, Nova Lima, Vale dos Cristais, será que o dinheiro tá ali? Né? E aí, de repente, a gente fica falando que psicologia não dá dinheiro. Observa aí qual região que você mora. Outro questionamento pode ser assim, Kátia, já sei. Se eu montar um consultório com um divã, com ar-condicionado, um tapete persa, será que se eu tiver uma secretária, café, chá, água com gás no consultório, né? Bala, bombom, eu sei, isso vai agregar valor e vai dar dinheiro na psicologia. Gente, sabe o que vai fazer a gente diminuir essa crença, né? Dessa coisa que parece que é fácil, de algo que a gente ganha, que é algo que a gente recebe, algo que brota, que é que se alguma profissão vai dar dinheiro pra gente, a resposta é: nenhuma profissão vai te dar dinheiro, gente. Nenhuma profissão vai te dar dinheiro. Talvez tenha um registro aí, infantil, né? De você, criança, encontrar uma moedinha, dos seus pais, uma madrinha, um padrinho, um tio, uma tia, uma avó, um vô, um dia do seu aniversário, te dar um dinheirinho de presente. Talvez você aprendeu a lidar com a vida financeira muito cedo, né? Aprendendo a fazer um cofrinho, aprendendo a guardar um dinheirinho pro Natal. E esse dinheiro era recebido, ganhado. E aí você tem esse registro, né? De um agrado. Você tem esse registro de alguém falar que gosta de você, te dando um presente.
de alguém que contribuiu para que você realizasse um sonho, de adquirir alguma coisa. Gente, mas isso pertencia a uma fase da vida, né? Talvez, Kátia, você pode pensar assim, não, mas eu tive isso para além da infância, eu tive isso na adolescência, meus pais puderam pagar uma escola, puderam me auxiliar com uma atividade física, talvez aprender um instrumento, ou fazer alguma viagem, um intercâmbio, eu recebi isso de presente. Pode ter acontecido. Talvez, às vezes, até no início da fase adulta, né? Alguém financiou a sua faculdade, alguém financiou o seu casamento, te deu de presente uma festa de casamento, alguém talvez te deu o seu primeiro carro. Às vezes alguém te ajudou a comprar o seu apartamento, a sua casa, né? Te deu os seus primeiros móveis. Talvez ao longo da sua vida, da infância, da adolescência e desse início da fase adulta, teve alguma pessoa nesse mundo que pôde te dar algo, né? Te deu dinheiro. E não tô falando, gente, sem nenhum julgamento, não tem nada de errado com isso, principalmente para quem deu, né? Que tava ali fazendo talvez um agrado, papel de pai e mãe, ou dividindo aquilo que ele tinha e recebeu da vida também. Mas observa esse desejo de alguém que quer só receber. Perceba esse desejo interno, né, da gente achar que alguma profissão vai dar algo pra gente, que alguém, né, algo maior que a gente vai nos fornecer algo, né? E não tem de verdade, né, gente? São registros. Talvez em algum momento da sua vida, mesmo adulto, você passou por alguma dificuldade financeira e alguém pôde contribuir com você. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Mas agora eu vou te convidar a refletir que nenhuma profissão te dá dinheiro. Kátia, mas eu tinha um segundo grau, eu tinha um ensino médio, eu quis fazer uma faculdade porque me falaram que se eu fizesse uma faculdade, eu teria uma vida financeira melhor, eu teria mais oportunidades, que talvez eu ficaria rico, né? E aí, gente, olha só, vamos falar, né, a verdade, assim. Todo mundo nessa terra tem alguma oportunidade, mesmo quem não sabe ler e escrever. Mesmo às vezes alguém que não tenha tanta força física. Talvez a gente conhece pessoas que encontraram caminhos de assumir a própria responsabilidade nesse mundo adulto, de cuidar de si mesmo e resolver os problemas materiais, de saúde e tudo que ele precisava resolver para tomar conta da própria vida depois que ele se tornou adulto. E quantos que a gente conhece que começou a resolver essas situações de tomar conta da própria vida, de assumir a responsabilidade, de ter uma casa, ter o que comer, às vezes quando era criança, às vezes na adolescência. Quantas pessoas a gente conhece que começou a trabalhar, infelizmente, com 9 anos de idade, com 12 anos, que os direitos dessas pessoas não foram garantidos, ou que a realidade que batia na porta dessa pessoa, ela tinha que dar essa resposta, de começar a trabalhar muito jovem, de começar a trabalhar muito cedo, de resolver nessa grande questão do que traria dinheiro para a casa dessa pessoa, o que traria dinheiro para o bolso dessa pessoa, o que colocaria comida na casa dessa pessoa. Então, a gente pode observar que várias coisas na vida podem nos trazer oportunidades. Várias. Tem gente que tem força física e encontrou, através dos esportes, uma oportunidade daquela profissão gerar dinheiro na vida dela. Tem gente que foi através da força física, tem gente que foi através de uma beleza padrão, tem gente que foi através de uma habilidade verbal, tem gente que foi por algum raciocínio lógico. As inteligências, elas são múltiplas. Mas, gente, se a gente não usar, se a gente não colocar em prática, se a gente não colocar para fazer, não vai adiantar nada. Então, quando a gente compra um curso superior, né? Quando a gente escolhe fazer uma faculdade, a gente está escolhendo o quê? A gente está escolhendo uma caixinha, né? De um ensino sistematizado, organizado, reconhecido pelo Ministério da Educação, reconhecido pelo Conselho Federal ou regional, né, daquela profissão que você escolheu. Você escolhe um lugar que pode te dar qualificações, né, conhecimentos, informações sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, sobre uma determinada área. E aí a gente, ao longo da faculdade, vai preenchendo alguns pré-requisitos, né, para que, então, na prática, a hora que começa a praticar, a gente começa a se destacar
de algumas outras pessoas que não têm aquela área de conhecimento que a gente está tendo acesso. Mas não necessariamente, né? Porque a gente pode conhecer inúmeras outras pessoas que não passaram pela faculdade e tem muitas habilidades, tem muito conhecimento, e tem muita sabedoria, e tem muita agilidade para resolver determinados problemas e situações. Então, quando a gente escolhe a faculdade, a gente pode unir esse útil ao agradável de uma área que você talvez tenha mais paixão, ou facilidade, ou admiração, ou desejo, ou sonho, ou curiosidade. Passar por esse passo a passo organizado e sistematizado, poder colocar em prática através dos estágios, e é essa possibilidade, né, da tentativa, do erro, do acerto, da orientação, de um professor, de um supervisor ali com você, te ajudando, te orientando, para você chegar até o final desse curso com a mínima condição de exercer essa profissão. Então a faculdade ela vai te dar essa chance de aprofundar esses conhecimentos e que eles podem ser usados no mercado de trabalho. Isso tem que ser útil, então, no mercado. Ele tem que ser útil na vida das pessoas, né? Além disso, né, esse ambiente, né, da universidade, da faculdade, ele proporciona que a gente desenvolva novas habilidades, que a gente conviva com pessoas que a gente nunca conheceu, que a gente, então, aprenda a lidar com as diferenças, que a gente se relacione com os professores que já estão no mercado e podem trazer esse universo pra gente. A gente tem outras experiências enriquecedoras, como congressos, seminários, rodas de conversa, palestras, um universo de temas diferentes e conhecimentos que vão ampliando a nossa mente, que vão ampliando a nossa visão, que vão colocando pra gente temas e assuntos que a gente talvez nem imaginava. E aí a gente vai se identificando com um ou outro, né? Entendendo assim, peraí, qual que pode ser o meu caminho? Só possibilidades, né? Muitas possibilidades. Mas também existe a opção, né, de não fazer nada disso, né? Ou de fazer a faculdade, depois entender que não era o seu caminho e seguir uma outra profissão, ou você que já foi do direito, já foi da engenharia, já foi da fisioterapia, já foi da nutrição, vem lá e quer comprar psicologia porque entendeu naquela prática que você queria se tornar um psicoterapeuta. Gente, tanta coisa pode acontecer nesse caminho, né? Muitas coisas podem acontecer nesse caminho. Mas vale ressaltar que independente da decisão que você tomou, né, de fazer uma faculdade ou não fazer faculdade, fazer psicologia ou deixar a psicologia, ter feito uma outra faculdade e vir para psicologia, começar a atender, montar seu consultório, seja em qual área, numa área nobre, numa área não tão nobre, com ar-condicionado, com ventilador, com café ou sem café, né, com tapete ou sem tapete, com secretária ou sem secretária, independente da abordagem que você escolheu, qual área de atuação, gente, nenhuma profissão dá dinheiro. Nenhuma. Nenhuma profissão vai te dar necessariamente um sucesso financeiro que talvez um dia você sonhou e idealizou. E você pode estar falando assim, mas Kátia, eu quero um trabalho que seja bem remunerado. O que eu devo fazer? Então vamos lá, né? Sem receitas de bolo. Mas vamos pensar aqui no que a gente pode fazer então. A primeira coisa, gente, que a gente precisa fazer é reconhecer que nada dá dinheiro. Nada dá dinheiro. O que vai trazer o dinheiro, né? O dinheiro é uma resposta a um posicionamento, a uma estratégia, a ampliação da visão, a prática, a organização de crenças limitantes, de pensamentos internos que você tem sobre sucesso, sobre acreditar em si mesmo, sobre não depender mais dos seus pais, sobre não depender mais do mercado. Dinheiro, gente, é uma resposta àquilo que você vai fazer diariamente, constantemente, com consistência, que vai transbordar, então, na vida das pessoas. Dinheiro é consequência de troca, de servir. Dinheiro é consequência de quando a gente assume que a gente já tem o suficiente, às vezes, para começar. O dinheiro é resposta para a gente olhar para tudo que a gente já tem e falar assim... Meu Deus, né? Às vezes, há 5 anos atrás eu nem tinha isso, há 10 anos atrás eu nem tinha isso. Olha isso tudo que eu já tenho. Porque tem gente que não enxerga, tem gente que acha que só pode começar se tiver o tal do ar-condicionado. Tem gente que acha que precisa começar para fazer uma live, ele precisa de um iPhone. Gente, comece com aquilo que você tem. Olha pro recurso que você tem. Sabe o que você tem de mais valioso hoje? A sua vida. Se você hoje acordou, tá respirando, você tem a sua vida. Isso é o mais valioso. E às vezes você fica preocupado com aquilo que você não tem, esquece de enxergar aquilo que você já tem. Então hoje, como adultos, né? Como adultos, a gente pode assumir essa responsabilidade que a gente já recebeu algo.
independente de ter sido na infância, na adolescência ou na fase adulta. E aí, às vezes você pode perguntar, Kátia, mas às vezes eu recebi muito pouco, faltou. E aí eu vivo com medo de escassez, eu vivo com medo de perder aquilo que eu tenho. Então a gente precisa resolver as nossas crenças internas. Porque a gente já recebeu o suficiente se a gente está vivo. E a gente mais organizado, com isso um pouco mais claro dentro da gente, a gente volta a acreditar no nosso trabalho. A gente volta a acreditar na gente mesmo. Então a psicologia não dá dinheiro, viu, gente? Mas você, através dela, você poderá, né, se levar a lugares que você já desejou, a realizar sonhos que você tem, a ter uma vida financeira que seja mais justa e melhor, para gerar mais qualidade de vida, para realizar uma viagem, para comprar uma casa, para fazer um casamento, para melhorar o seu consultório, enfim, né, para o sonho que você quiser. Mas para isso a gente precisa fazer o que precisa ser feito. A gente precisa ter estratégias, a gente precisa fazer isso de uma forma organizada, a gente precisa fazer isso de uma forma consistente, servindo a vida das pessoas. Vocês já pararam para pensar que tudo que existe para servir a nossa vida? Para nos dar mais segurança, para nos dar mais conforto, para nos dar mais proteção, para nos gerar mais experiência. Tudo que existe para nos gerar mais bem-estar, existe para nos dar mais saúde, para nos dar força para a vida seguir em frente. Então, tudo que existe nesse mundo, gente, para que a gente continue nessa terra, está a serviço da continuidade da nossa vida. Então agora, lembre-se que a própria psicologia, ela está a serviço da humanidade através da nossa possibilidade de estudar esse humano, os pensamentos, as emoções, a linguagem, o comportamento. A gente tem uma profissão que passa por aquilo que as pessoas têm de mais valioso, que é a própria vida. Então, você, através da psicologia, pode oferecer um trabalho de atenção, de escuta, de acolhimento, de valorização da vida, de criar novas possibilidades, novos caminhos, novas respostas, da pessoa voltar a acreditar nela mesma, na vida, dela aprender a lidar com as relações, dela poder fazer escolhas melhores. Nós temos uma profissão de promoção de saúde na vida das pessoas. E aí eu lembrei, ontem numa sessão, que eu, né, ainda nesses dias, movida por trabalhar esse tema, prosperidade, dinheiro, vida financeira, como fazer mais dinheiro através da psicologia, de diversas páginas que eu também vejo, né, de diversos profissionais brilhantes que estão incentivando os psicólogos a se apropriarem sim da sua carreira e serem prósperos e receberem um valor justo de sessão e de repente sair, né, de uma condição de trabalho que nesse momento não é tão legal para essa pessoa, que esse profissional da psicologia também está adoecendo, atendendo de 7 da manhã às 7 da noite, com excesso de trabalho, tendo que trabalhar em outro lugar e complementar a renda com a psicologia. Então, ontem eu fiquei pensando assim, meu Deus, né? Qual que foi a minha história? Qual que foi a minha história de gerar mais riqueza, de ser mais próspera, de ter um crescimento financeiro dentro da psicologia? Eu preciso lembrá-los, né, gente, que são 23 anos esse ano que eu estudo psicologia. Eu entrei na faculdade em 2000 e eu comecei os meus estágios no segundo período. Eu tive essa felicidade de começar a trabalhar na área organizacional muito cedo e é nos estágios melhores, assim, remunerados, talvez ainda seja, né? E aí eu venho de uma família, a minha mãe oitava série, meu pai quarta série. Meu pai trabalhava na Mannesmann, uma indústria em Belo Horizonte, na região do Barreiro, como operador. Um funcionário sensacional, excepcional, né? Ele entrou nessa empresa, se aposentou nessa empresa. A minha mãe, uma cabeleireira, manicure, depiladora, tudo, ela fazia tudo, né, naquela época. Exemplar, que todas as segundas-feiras estava lá dedicada a aprender algo no Senai. Eu tive pais que usaram o trabalho, a profissão deles para sustentar a nossa vida, né? E realizar os sonhos deles e os nossos. Então, quando eu fui escolher o curso, eu já contei essa história de diversas formas, mas hoje eu trouxe esse recorte. Quando eu fui escolher o curso de psicologia, a minha mãe queria que eu fizesse direito. Possivelmente, né? Orientada pelas clientes dela. E entendendo também que tanto medicina, direito e engenharia são profissões muito consolidadas no nosso país.
e são as melhores remuneradas, né? Onde a gente encontra pessoas que cresceram nessas profissões. E lembre-se, não são todas, porque nenhuma profissão dá dinheiro. Então, quando eu avisei que eu passei em psicologia, eu fiz essa escolha escondida da minha mãe, né? Porque ela achou que eu estava tentando somente direito. E ela chegou para mim e falou assim: minha filha, esse curso não dá dinheiro. A gente nem conhece nenhum psicólogo. Você nunca nem foi num psicólogo. Eu tinha tido contato com um psicólogo na orientação profissional na escola. E ela parece que conversou com algumas clientes, e ela chegava em casa muito decepcionada e falava assim: nossa, falaram que psicologia é coisa pra doido, falaram que você vai ficar doido se fizer psicologia, falaram que você não vai acreditar mais em Deus se você fizer psicologia, e falaram que você não vai ter dinheiro se você fizer psicologia. Gente, na contramão disso tudo, e muito jovem, né, com 18 anos, e nem eu sabia o que seria da minha vida financeira, profissional, mas eu tinha escolhido um curso que eu fui orientada. E eu não sabia mais o que fazer, eu não tinha tantas habilidades manuais, senão eu estava trabalhando no salão com a minha mãe, com certeza, né? Imagina, né? Esse crescimento todo na área de estética, minha mãe extremamente dedicada, já tinha uma cartela de clientes. Se eu tivesse a habilidade que a minha mãe tem, gente, eu com certeza não seria psicóloga. Mas a vida não quis assim, né? E aí, quando eu comecei a fazer o curso de psicologia, essa frase da minha mãe não saía da minha cabeça, né? Como todos nós nesse mundo somos atravessados pelos nossos pais, né? Pela nossa mãe, várias histórias com a minha mãe, várias questões com a minha mãe, né? E essa frase não saía da minha cabeça. Você não vai ter dinheiro, você não vai ter dinheiro. Você vai fazer uma profissão, não vai adiantar nada, você não vai ter dinheiro. E eu lembro que no meio do caminho, o meu irmão, que seguiu uma parte da profissão da minha mãe, né? Que ele é barbeiro. Eu lembro que o meu irmão tinha conquistado já o carro dele, né? Eu lembro que o meu irmão já podia se bancar. E ele comprou um apartamento. E uma vez, antes do curso acabar, eu lembro de uma frase do meu irmão que era assim: Kátia, por que você foi estudar? Né? Tem diversas outras formas de ganhar dinheiro. E eu era estagiária, né, gente? Eu comecei com estágio, meu primeiro estágio. A minha bolsa, eu acho que era 210, se eu não me engano. Ou 190, uma coisa assim, com um ticket de R$2 para lanche. Então, eu ganhava muito pouco em relação ao que eles já recebiam, né? A diferença de idade minha pro meu irmão são 7 anos, então meu irmão já era um jovem adulto. E aí, gente, o que aconteceu? Eu comecei dentro da faculdade, de verdade, a observar os professores que pareciam ser mais bem-sucedidos, que as roupas eram melhores, que o carro era melhor, que os investimentos em cursos, em congressos, em inglês, em supervisão, né? A professora Mara Viana, ela saía de Belo Horizonte e ia fazer supervisão no Rio de Janeiro com o Quiné. E aí, eu ficava pensando assim, Antônio Quiné, tem um livro dele, A4 mais uma. Deixa eu pegar aqui, gente, olha que lindo, eu achava chiquérrimo, achei. Olha que lindo, gente, minha professora, ela saía, isso em 2000, 2001, de Belo Horizonte, para fazer supervisão com uma pessoa que eu tinha um livro dela. E eu ficava pensando assim, tem alguma coisa aí. Por que um grupo de profissionais da psicologia naquela época eram bem-sucedidos e outros nem tanto? Mas era o que era bem-sucedido pro meu ponto de vista, era o que era bem-sucedido em relação ao aprendizado que eu tive com a minha família. O que era ter dinheiro para mim naquela época? O que era ter dinheiro para outras pessoas? Na minha sala tinham pessoas que possivelmente não precisavam de dinheiro porque vieram de uma família que tinha uma condição financeira muito maior que a minha. E mesmo assim, né, estávamos todos no mesmo curso, cada um buscando o seu caminho. Então, a gente vai buscar uma formação, a gente vai buscar uma profissão, a gente vai buscar os nossos sonhos, talvez muito movidos por aquilo que a gente aprendeu dentro da casa da gente, por aquilo que a gente foi questionado, por aquilo que talvez a nossa mãe, o nosso pai, nosso tio, nossa madrinha, nossos avós nos ensinaram. Então, quando eu olho hoje nessa frase, psicologia não dá dinheiro, eu ouvi essa frase da minha mãe. E mesmo muito jovem, isso virou uma questão para mim. Eu fui procurando formas de qual caminho seguir então na faculdade, com pouca orientação. Com uma faculdade de psicologia a gente não aprende sobre empreendedorismo, a gente não aprende sobre organização financeira, a gente não aprende sobre investimento de carreira, a gente não aprende sobre estratégias.
E muito na tentativa e erro, e observando aqueles professores, observando aquelas trajetórias, analisando aquelas oportunidades de estágio, eu fui procurando um caminho que através, então, da psicologia eu poderia, sim, ter uma carreira que eu considerasse que fosse bem sucedida. E então fui fazendo isso, gente. De estágio em estágio, de contato em contato, de curso em curso. Eu sempre investi em curso. Eu invisto alto em curso, porque eu acredito muito na transformação da educação do conhecimento. Eu acredito muito que tudo aquilo que eu invisto volta e eu devolvo isso para os meus pacientes, dentro do consultório, para os meus alunos. Então, na hora que eu olho um pouco para a minha história, eu me faço essa pergunta. Kátia, qual foi a estratégia que você fez para você chegar onde você chegou? E para você chegar em lugares que você ainda quer alcançar. A gente continua investindo muito nisso. Então eu te peço para que você olhe para a sua história, olhe para a sua trajetória e se pergunte: o que eu tenho feito? Eu tenho cuidado da minha carreira? Eu tenho criado as minhas estratégias? Se esse é o seu desejo, ser bem sucedido com a psicologia, com a profissão que você tem, né? Se você tem um desejo de ganhar mais de 5 mil, mais de 10 mil, mais de 20 mil, sei lá quanto você tem um desejo, qual que é a sua história em relação ao dinheiro, pergunte qual o caminho que você tem feito, quais estratégias, e se você já está curado, ou pelo menos reorganizado, das suas próprias crenças limitantes em relação a tudo isso. Quais são as formas que você tem escolhido para trocar, investir, transbordar, falar do seu trabalho? Qual é a qualidade do resultado do seu trabalho na vida do seu paciente? O que o seu paciente tem percebido como resultado do seu trabalho? Pergunta se você está preparado ou se você sente vergonha de pensar essas coisas, de ter os seus sonhos, ou se você já está abrindo mão de chegar num determinado lugar que você sonhou. Então, olhando para tudo isso, né, gente, eu te incentivo a trabalhar, mas trabalhar de uma forma estratégica, trabalhar de uma forma organizada, buscar pessoas e conhecimentos para que o seu sonho, se o seu sonho é trazer mais dinheiro para sua casa, o dinheiro como veículo, né? Ter mais prosperidade, ter uma vida financeira mais abundante, que você assuma essa responsabilidade de fazer isso acontecer na sua vida. E nós estamos aqui para contribuir também com a sua vida, com a sua jornada, com a sua carreira, e você pode contar com a gente. Bem, vocês podem perguntar, Kátia, por que isso é importante? Porque nós temos um sonho. Nós temos um sonho de fazer a psicologia continuar crescendo no nosso país. Nós temos um sonho de fazer com que cada psicólogo que investiu, que acreditou nessa carreira, possa sim viver de consultório. Que os psicólogos que existem possam sim realizar um excelente trabalho. Fazer diferença na vida de tantas pessoas e participar da transformação da vida e da promoção de saúde de cada um de nós. Ontem eu fiz um post, né, falando assim, gente, o mundo está muito adoecido, as pessoas estão muito machucadas, muito feridas. As pessoas estão precisando de ajuda, né? As pessoas estão precisando ser acolhidas, as pessoas estão precisando ser abraçadas, as pessoas estão precisando de um lugar de fala e de escuta. As pessoas estão precisando de uma pausa, de um tempo de reelaborar. As pessoas estão precisando voltar, né, para a sua essência, para a humanidade. E então nós temos sim uma profissão, um veículo que pode ajudar essas pessoas a voltar a se encontrar, a se organizar seus pensamentos, melhorar suas relações, ter uma postura, um comportamento mais saudável no ambiente familiar, no ambiente de trabalho e na vida social. Então, nós falamos de tudo isso porque nós queremos ir juntos e que você e eu possamos fazer diferença por onde passamos, transbordando, né? Tudo isso que a gente já recebeu, tudo isso que a gente ainda recebe e agora a gente pode dar e oferecer para a vida de muitos. Beijo no coração, se cuidem e lembre-se, nenhuma profissão dá dinheiro, nenhuma. O que vai trazer dinheiro para a sua vida é a sua postura, o seu posicionamento, a reorganização das suas emoções, dos seus pensamentos e um trabalho que seja para a vida do outro, que sirva a vida do outro, que faça sentido na vida do outro, que transforme a vida do outro e que no dia a dia você possa fazer isso de forma consistente, não desistindo do seu papel, da profissão que você escolheu, que através de você possa alcançar muitas pessoas. Beijo no coração, se cuidem.